E aí, pessoal, beleza? Seguinte, a gente está vindo aí de uma sequência de imóveis, de financiamento, né? Quem não viu, entra aí no Portugal Online e vê o material que a gente já fez aí sobre financiamento. E surgiram tantas dúvidas que eu resolvi chamar os nossos amigos, o Marco e a Helenara, nossos advogados, para falar dos pepinos envolvendo, eles vão contar causos aqui, de gente que faz coisa errada na hora de comprar um imóvel aqui em Portugal. Gente, muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Muita coisa errada e perigosa. Eu quero que você me dê um exemplo. Então vamos lá, qual é o erro? Vou começar pelo Marco, vou aqui, ó, vou ali, vou aqui. São tantas histórias que dá pra fazer isso mesmo. Dá um ping-pong. Infelizmente. Vamos lá. Qual é o erro mais frequente que vocês têm observado enquanto advogados de pessoas que querem comprar imóveis aqui em Portugal, seja financiado ou seja no cash? Vamos classificar esse pessoal como pessoal estrangeiro. Tá. Brasileiro, vai, vamos lá. Então a gente tem um perfil do português comprando, que é um perfil completamente diferente. Mas para o estrangeiro, que é o nosso foco, do brasileiro, eu acho que o primeiro problema que cria os grandes impasses é a ansiedade. Esse estrangeiro, ele vem cego, com uma ansiedade cega, para fazer qualquer coisa para garantir aquele imóvel que é o sonho dele no exterior. Entendi. E essa ansiedade acaba cegando para uma série de problemas e uma série de cuidados que se tem que ter em qualquer lugar do mundo para adquirir, principalmente quando se vai comprar no país dos outros. Por exemplo, que tipo de cuidado tem e o que as pessoas mais fazem de errado? Então, assim, o que a gente tem visto é que aqui em Portugal existe uma documentação mínima a ser expedida para a gente conseguir analisar os registros e o histórico desse imóvel, e cada vez mais a gente está enfrentando documentação com penhoras e hipotecas. Então, a gente está chegando num patamar de negociação imobiliária que os imóveis cada vez estão afunilando mais, cada vez as opções estão ficando mais restritas, com valores mais altos, ou em locais um pouco mais distantes. E quando a gente está falando de um produto que está virando escassez, ele está com um produto com mais problema. Então, esses problemas, a análise jurídica deles é a extensão e o lapso de tempo para resolvê-los, até conseguir se fazer uma escritura definitiva. Por exemplo, se alguém vai comprar um imóvel agora, o que é aconselhável fazer primeiro? Analisar a documentação? Analisar a documentação. As pessoas acham que, na verdade, para que contratar um advogado? Afinal de contas, só um contrato, promessa de compra e venda, uma escritura, uma coisa fácil, normal. Muita gente acha que é até um formulário, né? O amigo pode ver. Exato, eu tenho meu irmão, a minha tia, que são advogados, eles vêm. Dá uma olhadinha. E aí são advogados no Brasil, já não são aqui. Não é que tem uma legislação por muito similar que isso possa ser, a grande verdade é que não é a mesma documentação. E, obviamente, que existem algumas cláusulas que devem ser inseridas para uma proteção específica, sob pena da pessoa poder perder um sinal que deu, sob pena de incorrer numa situação onde não pode exigir uma devolução em dobro por parte do proprietário do imóvel que está vendendo, se houver algum problema em termos documentais ou mesmo em relação ao próprio imóvel, que varia não só, como eu disse, de documentos, mas até questões estruturais, questões referentes à própria licença do bem, ou questões de financiamento também atrelados, quando o imóvel ele é comprado, mas através de um financiamento. Então são situações que aparentemente são simples, mas que são complexas. Por exemplo, o que eu teria que fazer primeiro? Eu gostei de um imóvel aqui, resolvi financiar, etc. Qual que é o cuidado, o básico, o arroz com feijão que eu tenho que fazer? Não. Primeiro eu diria que, se possível, a pessoa deve estar aqui para visitar o imóvel. Muitas pessoas até compram à distância, é possível? Mas quem está fazendo de olhos, né, por essa pessoa tem que ser alguém de muita confiança e com muita experiência. Porque existem vários imóveis, a gente já referiu da outra vez, que estão assim com uma casca perfeita. Nossa, a cozinha é perfeita, o banheiro é ótimo, tem armários embutidos, o piso, só que tem problemas estruturais. Ou então a rede de eletricidade não foi trocada.
Ou a documentação ou também? a documentação está com problema, a pessoa compra às vezes, vou comprar, está muito barato esse imóvel, eu vou comprar para morar, mas a licença é comercial. Isso é importante. Vocês viram isso, gente? Olha que detalhe. Não O pode. cara, às vezes, já aconteceu, né? Você Já. tem um exemplo? Me conta a historinha, eu gosto de causo. Tem Um dos exemplo? tem. Eu quero um causo. É triste que a gente tem que dar esses exemplos, Não, mas não tem tem. problema não. A gente depois toma uma e fica Nós alegre. tivemos uma situação, geralmente tem a ver muito com o que o Marco disse, né? A ansiedade é a pior coisa. Tem que ser pro dia de hoje, né? Se não for hoje, a gente vai perder o negócio. Não é bem assim. Nunca se perde o negócio, né? E se perder porque não era para ser. Nós temos uma situação onde o cliente foi comprar um imóvel com um preço muito interessante, que era um imóvel para investimento. Nós fazemos o que, advogado? Análise jurídica. Nós não vamos visitar o imóvel, nós não temos expertise para ver se tem algum problema estrutural, de eletricidade, ou mesmo o entorno. Algumas coisas nós sabemos já pelo hábito, pela convivência, mas nós não temos esse comprometimento. Fizemos a análise documental perfeita, todos os documentos estavam ótimos, e o corretor, que aqui ele chama de mediador, chega e diz assim: não, mas olha, isso aqui tá perfeito, inclusive ele vai financiar, e eu vai financiar, então vamos ter que colocar uma cláusula aqui dizendo que se o financiamento não sair, ele não vai perder o sinal, ele vai ter isso, ou em pior das hipóteses, ter um meio de fazer o quê? Uma compensação para o comprador, porque o imóvel ficou fora do mercado por 2 meses, geralmente, a prática. O que acontece? A outra parte não quis, o vendedor não quis e o comprador não. Tem problema lá, não. Tá garantido, o banco já disse que ia me financiar, não tem problema nenhum. Cego pela ansiedade. O que é a nossa cautela? Tudo registrado, né? Ok. Você tem ciência? Tem. Perfeito. Compra imóvel. 2 semanas depois, 20 dias depois. E ele fez um prazo de 45 dias, enfim, fez um prazo curto. Me chega a notícia: olha, não saiu um empréstimo bancário e financiamento. Por que não saiu? Porque nós pedimos um crédito à habitação. Mas como é que pediu um crédito à habitação se o imóvel tinha uma licença para fins turísticos? Eu jamais posso ter para finalidades diversas. Por isso que não... Porque se crédito de o cara habitação estava crente, deu uma entrada. Deu uma entrada. De quanto? Enfim, considerável. Perdeu? Não perdeu, porque a gente também... Advogada para resolver problema, Cláudia. Ele procurou bons advogados. Isso aí. E aí o que nós fizemos? Uma coisa que nem está dentro do nosso métier. A gente não cuida da parte de financiamento bancário ou essas coisas. Mas quando se vê que o cliente ficou numa situação dessas, tem que agir. Nessas horas, daí, corretor some, não sei o que some, ou então tenta fazer algumas coisas, mas não tem experiência. Nós fomos direto no gerente de um banco que nós temos relacionamento e falamos: a situação é essa. Qual o tipo de crédito que nós vamos conseguir? É possível fazer um crédito hipotecário dentro desse período de tempo? E foi a solução que se deu. Por alternativa, mas se está sozinho... Mas não teria necessidade. Se tivesse me escutado, se tivesse mais tempo, se tivesse uma margem maior. Não é? Tem outro caso? Não, os casos que a gente tem que nos preocupam sempre são os casos de defeitos estruturais nos imóveis. Muito então grave. Isso está acontecendo com muita frequência, Cláudia, porque aqui as pessoas estão remodelando muito os apartamentos e estão remodelando por conta, sem um cálculo estrutural, sem um engenheiro por trás. Então, são tantas remodelações que alguns apartamentos eles estão muito bonitos, mas existe um problema estrutural que às vezes envolve telhado, às vezes envolve fosso de elevador, são encanamentos que foram mexidos no apartamento de cima que o de baixo não acompanhou o mesmo alinhamento. Então, existem preocupações com imóveis de uma determinada idade, ou mesmo quando foi muito remodelado, em ter uma vistoria prévia. Uma vistoria prévia estrutural. Existem empresas e pessoas em Portugal que fazem exclusivamente isso. Dão a garantia para quem está comprando de que as mudanças que foram feitas naquele imóvel não atingiram ele de forma estrutural, que não vai ter um prejuízo ali na frente. E isso acontece muito quando o cliente não vem olhar o imóvel. Então a gente tem clientes... Compra à distância. A gente tem clientes fora do país que compram, mandam um operário começar a obra e coordenar a obra, e o operário chega do Brasil para fazer a obra e a obra é o triplo do que se imaginou fazer. Por quê? Porque não houve uma vistoria prévia, porque o cliente, dono do imóvel, não veio olhar os olhos de dono, porque quem quer olhar, quem quer comprar
olha detalhes que outras pessoas não olham. E uma coisa que tem que ficar muito clara, que eu e a Helenara, a gente bate muito isso para esses clientes, é que nós, advogados, a gente analisa papéis. A gente não faz vistoria imóvel. Nossa função é analisar documentos para fechar um contrato. Agora, acontece em algumas situações, ou é normal vocês terem que... Aconteceu esse lance do financiamento, né? O cara teve um problema... Não é um caso isolado, já aconteceram. É comum acontecer. Não é comum, mas acontece. Geralmente, sabe quando acontece por causa da ansiedade? Eles entram naquela coisa do corretor de imóvel. Tipo assim, o corretor fala, eu preciso dessa entrada até as 5 da tarde aqui. Até as 5 da tarde tem que ser pronto. E aí as pessoas... A gente já teve caso de cliente que nos obedeceu. Nós gastamos um tempo precioso, um dia inteiro para fazer, que não é o normal, de fazer todas as alterações possíveis, e a pessoa assinou o outro contrato. Ela assinou o contrato anterior. O contrato anterior depunha contra a pessoa. Você foi, arrumamos. Só que o corretor mandou o antigo? Mandou o antigo e assinou. Gente, fica esperto. Sério? Por quê? Porque daí a pessoa não queria a nossa presença, não era necessário, porque não ia dar tempo, porque a pessoa estava em outro local. Tinha que ser naquele dia. E o que aconteceu, Cláudia? Problema. O imóvel não foi entregue na data, não tem como imputar algumas cláusulas que seriam importantes. Tudo que você tinha alertado não foi... Não. E outro problema que a gente está enfrentando é a quantidade de gravames, né, no imóvel. O que a gente chama de gravame? Dessas hipotecas e as dívidas que o vendedor tem. As dívidas então, em especial. As dívidas em Portugal, elas chegam no registro imobiliário de forma muito mais rápida do que no Brasil. Então, se você tem uma dívida nas finanças, essa dívida das finanças vai aparecer muito rápido no imóvel, porque o imóvel está registrado nas finanças. Então, as dívidas do vendedor, elas aparecem de forma muito mais latentes aqui do que no Brasil. No Brasil, a gente tem outras certidões para tirar, para pesquisar se aquela pessoa tem dívida. Sim. Aqui, a gente vê tudo com muito mais rapidez. Mas o que a gente tem que botar na mesa da negociação é como que o vendedor resolve aqueles problemas no lapso de tempo que o comprador precisa. Exatamente. Porque não se pode comprar imóveis com problemas. Isso não é nenhuma dificuldade maior. Nós somos advogados, a gente sabe que um imóvel é um imóvel independente dos problemas que ele tenha. Mas a gente tem que dar garantias contratuais de como solver aqueles problemas. Por exemplo, eu vou alugar esse imóvel, eu vou comprar esse imóvel aqui e quero de repente transformar ele num hostel ou num Airbnb. Pode, não pode? Pode, mas uma coisa que hoje em dia se tem atenção, que a maioria das pessoas não pedem, é as atas das assembleias do condomínio. Por quê? No caso de Airbnb, né? Alojamento local, como se costuma dizer Isso aqui. é bom para quem quer comprar imóvel para investimento, Exato. né? Tem áreas agora, Portugal, exemplo da Europa, em outros lugares, são áreas de contenção. Por exemplo, Alfama você não consegue mais constituir um imóvel para alojamento local. Mas fora dessas áreas de contenção, o próprio edifício, o próprio condomínio pode chegar e dizer assim, aqui não é área de contenção, mas eu não quero Que área de contenção? Área de contenção, áreas que não são permitidas mais porque já tem um excesso eu vi isso na TV. Excesso de a linha Alfama já não pode mais. Já não consegue mais, por exemplo. Comprar com essa finalidade de alugar para o Airbnb. Exatamente. Mas o que a Helenara está alertando é que existem regiões da cidade que não têm esse impedimento e que mas pode o próprio prédio instituiu esse impedimento. Já impede. Então, o que tem que ver? Tem as atas. Se em algum momento os condôminos decidiram que ali não vai ter locação short time. E senão você compra... Porque eu até vou fazer uma brincadeira, mas quem é corretor e mediador não vai ficar bravo comigo, conosco, né, na verdade. Até porque somos parceiros deles. Nós somos parceiros, embora às vezes eles não gostem da gente, porque eles ficam implicando muito. Tipo assim, implicou demais. Estão entravando o negócio. Na verdade não é. Na verdade, uma proteção tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Não é? É para as duas partes ali. Mas às vezes não fazem, né, por mal, tem que cumprir metas, são valores, ou às vezes também estão novos, não conhecem o negócio e acaba fazendo isso. Um outro erro que é muito comum acontecer para conseguir angariar, conseguir conquistar com que a pessoa compre. Olha, você compra e tem uma maneira de você pagar o imposto de transmissão, né, do imóvel mais barato. Vou falar mais barato, todo mundo já fica... Que aqui é 6%, né? 6% quando pode chegar a 6%, dependendo do valor escalonado. E aí diz, mas qual é o truque? Aqui em Portugal a pessoa pode comprar quando é para habitação um imóvel para ser próprio ou permanente, ou um imóvel secundário,
Propriedade secundária. O que quer dizer isso? Ou eu compro para morar, então vai ser permanente, ou então eu já tenho uma moradia e vou comprar um segundo imóvel. Tem que deixar claro isso. Tem que deixar claro, porque quando eu compro um segundo imóvel, eu pago mais imposto. Exatamente. E quando eu pago para que eu venha morar, é menos. O que acontece? Não consegue reduzir, é menos. Ok, que bom, né? Então, naquele ato, você está comunicando as finanças de que você está residindo fiscalmente aqui. E não é verdade. E aí perde vantagens fiscais que eventualmente poderiam ter e a pessoa nem sabe, nem está por conta disso. Então, tem implicações muito sérias. Então, a pessoa realmente, ela quando for comprar um imóvel, ela tem que realmente se munir de uma assessoria, porque a coisa não é tão simples assim. Eu acho muito delicado. Claro que é. Eu acho extremamente delicado. A gente está aqui ao lado de 2 advogados, mas é delicado. Eu, particularmente, não compraria. Porque eu acho muito arriscado, um dinheiro alto, né? E os valores e tem muita armadilha. Você vê essas coisas de financiamento, você vê aquelas regrinhas. Eu não entendo lufas, eu prefiro, juro, eu prefiro, tô aqui, vê, analisa pra mim, porque eu não entendo nada. E um exemplo importante que a gente tem dessa questão da ansiedade, que a gente brinca que cega as pessoas, é que nós somos contratados por muitos colegas brasileiros que vêm adquirir imóvel aqui, justamente relatando isso. Eu prefiro que vocês olhem, porque eu tô com a minha visão turva. Eu tô envolvido emocionalmente nessa aquisição que eu quero tanto, e eu preciso de alguém de fora, friamente, que olha a documentação daquilo que eu não tô conseguindo ver. Então esse é um exemplo que até quem é do métier, quem é do nosso mundo jurídico, quando vem do Brasil para cá, usa assessoria jurídica justamente para se sentir mais seguro. Gente, eu acho que o nosso papo tá bom, mas eu quero uma cerveja daquela lá que o Ricardo tá tomando. Vamos tomar? Vamos tomar? Claro. Vamos tomar? Happy hour agora, pelo amor de Deus. Não é sexta-feira, mas a gente merece. É verdade, não é sexta-feira. Não faz pergunta difícil, claro. Não, vamos ver que horas são. Essa pergunta é mais difícil que você fez. Peraí, que horas são? Vamos ver. Já tá na hora aqui, ó. 17, já passamos da hora. 5h20 da tarde aqui, ó. Vamos tomar uma. Vamos. Valeu, gente. Obrigada. Tá bom. Agora, assista o nosso canal, assina, toca o sininho aí, gente. Portugal Online Oficial. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.